liberalidade nesta noite, nos céus espirituais desta igreja, para algo impactante ser manifesto sobre as nossas vidas. E já está acontecendo. Talvez você ainda não tenha percebido, talvez você esteja distraído, mas já está pronto nos céus espirituais algo que Deus já está fluindo sobre a nossa vida, sobre essa igreja. Eu quero dizer que hoje haverá respostas no campo da impossibilidade aqui nessa igreja. Sai do virtual, vem aqui para o sobrenatural. Você veio para adorar a Deus, vem cá. Presta atenção no que Deus está fazendo, para que você não perca, para que você não saia sem entender, sem ter uma percepção, um discernimento. Ele quer fazer algo, Ele já está fazendo, mas muitas vezes a nossa distração, a nossa incredulidade, a nossa falta de honra ao mover de Deus. A Bíblia diz que teve um lugar em determinado momento que Jesus chega, o lugar onde ele cresceu, ali em Nazaré, e a Bíblia diz que ele ali não foi honrado, e por causa disso, ainda que ele quisesse fazer mais milagres ali, ele disse que não faria. A gente não tem muitas vezes compreensão de leis e princípios espirituais. Há recompensa na honra. Quando você honra a Deus, Deus, Ele vem sobre a sua vida com respostas. Então nessa noite não esteja despercebido. Coloque a mão no seu coração. Obrigado, FMD, para que você possa junto comigo orar, pedindo para que o Senhor venha falar com você um pouco mais. Nós cantamos: Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper. E aí a gente está declarando na canção, na adoração, que nós cremos em um Deus que faz o impossível. Então vamos orar por esse impossível em nós. Deus muitas vezes quer nos tirar deste lugar de espectadores para sermos de fato testemunhas, ou seja, nós vivermos para podermos contar. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, ó Senhor Jesus, nós nos achegamos diante da presença do Todo-Poderoso, o nosso Pai, para rogar que os céus espirituais sobre nós continuem sendo abertos, porque eu sei que os céus espirituais muitas vezes eles não se escancaram de uma vez, mas eles vão sendo gradativamente abertos, e nós já estamos sentindo este mover das janelas espirituais sobre nós. Por isso nós te pedimos: escancara as janelas espirituais sobre as nossas vidas. Opera em nós o Teu querer, realiza em nós aquilo que está determinado por Ti para o dia de hoje, porque para cada dia não há somente a porção das dificuldades, das adversidades, dos problemas, mas para cada dia há a resposta para o problema, há a resposta para a dificuldade, há o milagre no meio da adversidade. Por isso nos dá nesta noite, Senhor, enquanto nós Te adoramos, as respostas, em nome de Jesus, amém e amém. Senta, mas dando glória a Deus. Tema da mensagem desta noite: e Jesus devolveu-lhe a vida. Você pode repetir isso comigo? E Jesus devolveu-lhe a vida. Você pode agora chacoalhar quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, e dizer: hoje o Senhor vai te devolver vida. Aleluia! Só quem crê nisso dá um glória para Jesus. Hoje Deus me traz aqui, e talvez o que eu diga possa parecer um jargão, porque indiscutivelmente eu sei que Deus tem nos feito a nós como essas fontes a jorrar para a vida eterna, porque Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, do seu ventre. Então eu sei que Deus usa as nossas vidas para, através de nós, fluir palavras de vida. Mas eu quero falar de uma forma ainda mais enfática nesta noite. Hoje Deus me traz aqui como pregadora da palavra, como profeta dele, com palavras
de vida. Então eu já quero começar dizendo: receba vida, receba vida, receba vida. Vida aonde, pastora? Receba vida aonde há espíritos de morte. E aonde há espíritos de morte, para entrar a vida, os espíritos de morte têm que sair, para que a vida, que é Jesus, entre. Hoje, espíritos contrários que se levantam contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua vida financeira, contra a sua vida profissional, contra a sua vida espiritual. Hoje, na autoridade de Jesus, eu ordeno que eles batam em retirada. Em nome de Jesus. Quando Jesus, depois de receber o poder do Espírito Santo, você não vai ouvir falar de Jesus no âmbito de curas, milagres, maravilhas acontecendo, porque até então ele estava no anonimato. Você vai ouvir falar sim, que com 12 anos de idade, ali no templo, ele, depois de 3 dias de viagem, Maria e José percebem que ele não estava no meio da caravana. Tem muita gente no meio da caravana achando que está com Jesus, mas Jesus não está na caravana. E aí a Bíblia diz que Maria e José voltam para Jerusalém e encontram Jesus no templo. E ali ele estava falando das coisas do Pai, ele estava falando das Escrituras. E os mestres da lei que ali estavam ficaram impressionados com a maneira como ele falava, como ele discorria, como ele demonstrava, ainda que com 12 anos, tanto conhecimento e domínio das Escrituras. Mas a Bíblia me diz especificamente que quando ele completa 30 anos de idade, ele vai até o Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista diz: convém que eu vá a ti, e tu é quem vens a mim. E Jesus responde a ele dizendo: vamos fazer assim, para que se cumpra a justiça. Que justiça é essa? É a palavra que foi proferida através de Deus, através dos profetas de Deus, a respeito de quem era João Batista. E João Batista seria a voz que clamaria no deserto, que prepararia o caminho para o avivamento, para o Cristo encarnado. Então Jesus se submete à autoridade de Deus na vida de João Batista. Olha que ensino dele para as nossas vidas. E a Bíblia diz que quando João Batista batiza Jesus, os céus se abrem, a manifestação do Espírito Santo acontece através de uma pomba que ali aparece. E a Bíblia me diz que dos céus o Pai declara: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Somente a partir desse momento é que você vai ouvir falar de Jesus no âmbito de curas, no âmbito de milagres, no âmbito de maravilhas, no âmbito de proezas nunca antes realizadas por nenhum profeta, por nenhum sacerdote, por nenhum levita, por nenhum homem, por nenhuma pessoa, por nenhuma mulher, por ninguém. Jesus começa a exercer o seu ministério nos ensinando algo muito valioso. Ai daquele que acha que pode ir e fazer sem o Espírito. Ele começa a fazer depois que recebe o Espírito. Eu não sei se você sabe, mas existe, obviamente, uma diferença nas curas que Jesus realizou. Algumas das curas que Jesus realizou, ele realizou literalmente no âmbito físico. Pessoas que estavam doentes, pessoas que tiveram problemas reais, naturais, no âmbito da sua saúde, no seu âmbito físico. Então significava que quando Jesus encontrava com essas pessoas doentes, ou essas pessoas doentes encontravam com Jesus, a Bíblia diz que Jesus curava muitos doentes. Mas a Bíblia também me diz que Jesus libertava pessoas de demônios. E essas pessoas, quando eram libertas de demônios, elas eram curadas das enfermidades. Então o texto sagrado está me levando a um lugar onde eu preciso compreender que existe uma diferença entre doença e enfermidade. A doença é um mal físico, é uma inabilidade do corpo humano de lidar com algum vírus, com alguma bactéria, com algum problema até mesmo fisiológico, dentro do conceito imunológico do ser humano. É um problema de ordem natural. Mas quando a Bíblia me diz que Jesus também expulsava demônios, curando as pessoas de enfermidades, a Bíblia está me dizendo que existem males no corpo que são causados por uma possessão demoníaca.
Vamos lá, vou lhe conduzir a essa compreensão. Marcos capítulo 1, versículo 34 diz: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Então o texto está me dizendo que aquelas enfermidades foram curadas porque os demônios foram expulsos. Há uma outra passagem que é ainda mais enfática, está em Lucas capítulo 13, versículo 11 ao versículo 13, e a Bíblia diz assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. O texto me diz que os religiosos que estavam ali se enfureceram, porque era o dia de sábado. Eles não entenderam que Deus não fez o homem para o sábado, mas fez o sábado para o homem. Então Jesus replica a eles, no versículo 16, dizendo: não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então Jesus está me dizendo que aquela doença não era um mal físico. Ela não andava encurvada por causa de uma escoliose, de uma lordose, de uma cifose. Eu não sei especificamente, biologicamente, qual é o termo adequado, mas o que Jesus está me dizendo é que ela andava encurvada, olhando para o chão da vida, sem expectativas, sem esperança, porque o texto também me diz que ainda que ela buscasse endireitar-se, ela não conseguia. Jesus está me dizendo que essa condição desta mulher é porque ela estava escrava de Satanás. O texto enfatiza isso claramente. O problema é que nós vivemos em uma época onde nós, cristãos, deixamos de acreditar na influência do mundo espiritual. Nós estamos normatizando tudo, nós estamos regularizando tudo, nós estamos racionalizando tudo. E quando eu falo racionalizando, é tentando explicar no natural o que não tem explicação, porque é espiritual. Então, a realidade do que nós vivemos hoje é que existem muitos males que muitos cristãos estão vivenciando, que na realidade não são males de ordem natural. Então eu quero trazer aqui para você a seguinte compreensão: existem problemas que existem na sua vida que são de ordem natural, mas existem problemas na sua vida que são de ordens espirituais. Existem pessoas que têm problema de depressão, porque realmente elas têm uma deficiência química no cérebro. Elas precisam repor o que falta para dar a elas ânimo na vida. Existem pessoas que estão vivendo crise de ansiedade, porque de fato estão vivendo uma correria enlouquecedora nos tempos atuais. Existem pessoas que têm bipolaridade, porque já foram clinicamente diagnosticadas. Existem pessoas que têm muitas doenças de ordem psicológica, psicossomáticas, que realmente são fatores naturais. Mas existem pessoas que estão lidando com doenças as quais elas estão naturalizando, normatizando, buscando um diagnóstico humano, quando na verdade o que está por trás dessas doenças são ações opressivas de demônios. Escute em nome de Jesus, porque eu não estou aqui para a palavra seria levar ao extremo uma concepção, mas eu estou aqui para te trazer a uma compreensão aonde você precisa avaliar. Porque nós cristãos não estamos lutando batalhas naturais apenas. Nós estamos envolvidos em uma batalha de ordem cósmica, uma batalha espiritual.
Paulo, no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, versículo 10 ao versículo 11, ele diz assim: a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então Paulo está falando que uma pessoa que retém o perdão na sua vida, ou seja, uma pessoa que não libera perdão para aqueles que lhe ofenderam, é uma pessoa que indiscutivelmente vai cair nas ciladas, vai ser vencido pelo diabo. Ou seja, mágoa, falta de perdão, muitas vezes são causadores de doenças psicossomáticas na vida de muitas pessoas. E aí o que a gente naturaliza, o que a gente normatiza, na realidade é uma batalha que a gente só vai vencer quando a gente entrar nas regiões espirituais. E Paulo diz: porque nós não ignoramos os seus ardis. Então existem muitos cristãos que estão vivendo naturalmente, como se tudo ao seu redor fosse apenas material, como se tudo ao seu redor tivesse apenas explicações no âmbito material. Veja, Paulo recebeu uma revelação do mundo espiritual que nenhum outro apóstolo na Bíblia recebeu. Inclusive, ele, compreendendo as revelações que recebeu, entendeu que o ministério que ele tinha recebido era um ministério de libertação, ao contrário dos demais discípulos. E ele nos fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos advertindo e nos dizendo: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Veja, obviamente que nessa luta, nessa batalha, é inútil você entrar lá com um fuzil R15. É inútil você entrar lá com uma espada feita do melhor bronze que possa existir. É inútil você entrar nesta guerra com armas naturais. É por isso que o próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas? São fortalezas espirituais, são fortalezas mentais que foram estabelecidas através de ações malignas, de dardos inflamados do maligno. Que fortalezas são essas? São fortalezas demoníacas. Então Paulo está dizendo: ei, a sua luta não é natural. A sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra o inferno. A sua luta é contra o diabo e contra os seus anjos caídos. Então, reconhecendo isso, Paulo nos diz que além dessas armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, Paulo diz para nós entrarmos nesta batalha revestidos de uma armadura. Ele fala em Efésios 6, 13 a 17, preste atenção, ainda que seja um texto conhecido para você. Portanto, tomai, ele está dando uma ordem, não seja louco de entrar numa batalha espiritual sem essa armadura, é o que ele está dizendo. Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então Paulo está advertindo aos cristãos que os dias dos cristãos não são somente dias de glória, não são somente dias de paz, não são somente dias de prosperidade, não são somente dias de alegria. Paulo está dizendo: olha, o dia mau vai chegar, as trevas vão se levantar contra a sua vida. Então nesse dia mau, esteja revestido da armadura de Deus, e depois de você haver feito tudo, fique firme. E ele completa dizendo: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É interessante, ele não começa com o capacete, ele não começa com a couraça, ele não começa com a sandália, ele não começa com o escudo, ele não começa com a espada, ele começa com o cinturão da verdade. É assim que ele começa a citar a armadura de Deus, porque ninguém pode receber da armadura de Deus sem antes estar na verdade de Deus. Ninguém.
o cinturão é onde a armadura está ajustada. Então por isso que ele cita esta primeira peça da armadura do crente como sendo o cinturão da verdade. Ou seja, vocês precisam, para ter a armadura, estar revestidos da verdade de Deus. Que verdade é essa, apóstola? Essa verdade é Jesus. Se existe alguma área da sua vida que não está debaixo desta verdade, não tem como você ter o cinturão da verdade. Aí eu quero entrar numa área muito importante, porque o meio evangélico, o meio gospel tem se tornado muito místico. Olha aí, recebe agora a armadura de Deus. Pega agora aí, parece aquele negócio do Thundercats ativar, né, irmão? Vai aí, pega agora a armadura de Deus. Pega aí agora. Tá falando para eu respirar? Estou falando muito rápido? Será que eu tomei muito café? É porque eu estou falando todo dia, né? Mas tá bom assim? Estou falando muito alto? O povo da internet fala que eu grito muito. Eu grito muito. Se falar que eu grito, eu boto de disciplina. Então vamos lá. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor está trazendo para a gente a seguinte compreensão através do apóstolo Paulo. Você precisa ter a verdade. Se existe alguma área da sua vida que não está debaixo desta verdade, que é Cristo, então você não pode receber essa peça da armadura. E isso compromete toda a armadura. A minha vida financeira está em Cristo. A minha vida emocional está em Cristo. A minha vida espiritual está em Cristo. A sua vida sentimental está em Cristo? A minha vida sentimental está em Cristo. A minha vida espiritual está em Cristo. A minha vida ministerial está em Cristo. A sua vida financeira está em Cristo? A minha vida financeira está em Cristo. A minha vida espiritual está em Cristo. A minha vida emocional está em Cristo. A sua vida ministerial está em Cristo. Você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer? Então vamos lá, Paulo completa e ele continua dizendo: estáis pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Que justiça é essa? Não é a sua, e também não é a minha. Então ninguém vai receber da couraça da justiça vivendo uma vida baseada nas suas justiças próprias. A palavra do Senhor fala em Salmo 84, versículo 14. Justiça e juízo são as bases onde estão assentados o trono de Deus. Olha que coisa linda. Então você só pode ter essa couraça da justiça se você estiver revestido da justiça de Deus na sua vida. E Paulo continua e diz: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. A minha pergunta: o quanto você caminha firme nos ensinamentos do evangelho de Cristo? Porque sem essas sandálias não tem como você entrar nessa guerra. E se você entrar nessa guerra, você vai ser terrivelmente ferido. Jesus fala em Lucas capítulo 10, versículo 17 ao versículo 19. Os discípulos haviam saído de 2 em 2 para fazer a primeira missão, porque a dinâmica de discipulado de Cristo era a seguinte: vocês primeiro vão aprender vendo como eu faço, depois vocês vão fazer junto comigo, e depois eu vou enviar vocês para vocês fazerem sozinho. E era nesta fase que eles estavam. Eles foram enviados para fazer no nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles ficaram impactados, porque endemoniados eram libertos, enfermos eram sarados, doentes eram curados, paralíticos andavam, leprosos eram limpos. Eles chegaram extasiados, felizes, e Jesus disse: olha, vocês não têm que se alegrar, porque se vos sujeitam os demônios, mas vocês têm que se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí Jesus vai e completa: e eu vi Satanás cair do céu. Olha que coisa linda. Eu vi ele cair como um raio do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não tem como você entrar nas batalhas espirituais sem estar calçado com as sandálias do evangelho da paz. Você não vai conseguir pisar hostes, principados, potestades e vencer toda a ardilosidade do inimigo sem estar calçado com essas sandálias. E se você ousar ainda assim ir, você será ferido na batalha. Na continuidade, Paulo ainda diz o seguinte: tomando sobretudo
O escudo da fé. Meu Deus, o quanto da sua fé é inabalável em Deus. O quanto você está firmado na fé em Deus. Porque o salmista no Salmo de número 27, versículo 3 diz: ainda que um exército se levante contra mim, não temerei. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele eu confiarei. Esse escudo não é para quem confia em carros, não é para quem confia em cavalos. Esse escudo não é para quem confia no poder do dinheiro. Esse escudo não é para quem confia no poder da fama. Esse escudo não é para quem confia no poder da sabedoria humana. Esse escudo é para quem tem fé e confia no poder unicamente de Deus. Paulo não para aí, ele continua dizendo ainda assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O que é esse capacete da salvação? O capacete da salvação é uma das peças da armadura que destaca e enfatiza a importância de você ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Existem muitas pessoas aceitando Jesus, vindo diante do altar, na hora dos apelos, em todas as igrejas ao redor do mundo, querendo somente os benefícios que Jesus tem para lhe dar, mas sem fazer de Jesus o Senhor de suas vidas. O capacete da salvação é uma peça da armadura que só pode ter aquele que já viveu uma metanoia na sua mente. Aquele que já não tem mais uma mente corrompida pelo poder do pecado, mas aquele que tem a mente de Cristo. Veja bem, Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Capacete da salvação, ele só é dado àquele que tem a mente de Cristo, aquele que viveu essa metanoia, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. E Paulo termina falando da armadura, concluindo com a espada do Espírito. A espada do Espírito não é a espada do pregador. Não é o quanto o pregador prega bem. Não é o quanto o pregador é eloquente. Não é o quanto ele domina a homilética, a hermenêutica do sermão. Não é o quanto ele é aprofundado na exegese do texto. A espada que Paulo está falando é a espada do Espírito. É o quanto a palavra de Deus está cortando a sua alma, está cortando o seu espírito. O quanto a palavra de Deus está na sua vida. É sobre isso que Paulo está falando, porque é com a palavra que nós vencemos o inimigo. João, quando tem a revelação, e no primeiro capítulo de Apocalipse, ali no capítulo 1, versículo 16, ele diz que viu ao Senhor, e ele fala que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, a espada do Espírito. Isso significa autoridade e poder. Olhe para quem está do seu lado e diga: Jesus é aquele que tem autoridade e poder. Veja, ele não tem somente autoridade sobre doenças. Ele não tem somente autoridade sobre as enfermidades. Ele não tem somente autoridade sobre demônios. Ele não tem somente autoridade sobre o vento e o mar para acalmar a tempestade, como nós cantamos aqui nessa noite. Mas ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem autoridade e poder sobre o inferno. Ele tem autoridade e poder sobre Satanás. Ele tem autoridade e poder sobre hostes, principados e potestades. Ele tem todo o poder, todo o domínio sobre todos os aspectos naturais e espirituais. Todo o seu poder inunda todo o cosmo. O cosmo é sustentado pelo seu poder. A sua vida é sustentada pelo seu poder. A igreja é sustentada pelo seu poder. A eternidade é sustentada pelo seu poder. Irei e vos preparei lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. É Ele que tem poder e autoridade.
Ele tem tanto poder, ele tem tanta autoridade, que um dia ele chega na casa de Jairo, e a filha de Jairo estava morta. Marcos capítulo 5, versículo 39 ao versículo 42. Quando ele entra, ele encontra ali as carpideiras, mulheres que são pagas para chorar sobre o corpo do morto. E ali já havia uma grande confusão. E quando ele chega, ele diz: ó, vamos parar aí com essa choração, porque a menina não está morta, ela dorme. E eles começam a ficar assim meio desnorteados, meio que escandalizados. Como assim? O que é que ele está falando? Ela não está dormindo, ela está morta. É que para Jesus, ressuscitar o morto é como para você é acordar quem está dormindo. Então ele está usando uma linguagem para você entender o que é para ele ressuscitar o morto. Você está entendendo? Aí a Bíblia diz que ele olha para a menina, ou seja, para a menina que estava morta, e disse o seguinte: Talita cumi, que traduzido significa: menina, a ti te digo, levanta-te. E a palavra de Deus diz: e a menina se levantou e andava, e andava, e andava, e andava, e andava, e andava, porque já tinha 12 anos. Mas ela estava morta, não tinha carpinteira. Em vez de lugar da carpinteira, Jesus disse: agora chama o coral, chama o louvor, vamos adorar, porque quem estava morto ressuscitou. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, mas olha para ele com cara de profeta e diz: a carpinteira pode mandar embora, pode contratar o coral, porque vai ter festa na tua casa, vai ter festa no teu casamento, vai ter festa na vida dos teus familiares, vai ter festa na tua vida financeira, vai ter festa na tua vida espiritual, vai ter festa no teu ministério, vai ter festa. Aleluia. Não muito depois desses dias, ele decide de repente ir para Naim. Os discípulos não entendem nada. O que é que ele vai fazer em Naim? Naim era tão grande que só tinha uma rua, só tinha uma porta. A mesma porta que entrava era a porta que saía. Os discípulos não entenderam nada. O que é que ele vai fazer em Naim? Mas quando ele chega em Naim, a Bíblia diz que estava saindo o cortejo, um cortejo de morte. Mas o cortejo de morte não sabia que de repente ia chegar o cortejo da vida. Aí Jesus manda parar o cortejo. Jesus manda parar o cortejo. Lucas capítulo 7, versículo 11 a 15. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, 3 tapinhas no ombro de quem está do seu lado, e diz: o que está morto hoje vai ressuscitar. A saúde está morta, vai ressuscitar. A vida financeira está morta, vai ressuscitar. A vida íntima no teu casamento está morta, vai ressuscitar. Teu ministério está morto, vai ressuscitar. Eu estou doida, eu estou doida. Eu estou aqui hoje para te dizer que tem vida, 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 tem vida. Tem vida, tem vida, meu Deus, essa pastora é doida, sou mesmo. Tem vida. Chacoalha quem está do seu lado e diz: tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Aleluia. Vendo a mulher, disse: não. A palavra fala que ele se moveu de íntima compaixão. Você acha mesmo que ele quer ver você nessa bad? Você acha mesmo que ele quer mesmo ver você nessa pior? Tem gente que Jesus não aguenta mais ver dobrar o joelho para orar. Senhor! Diz: não, vou dar vitória logo, pelo amor de Deus, não aguento mais. Então veja. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: não chores. Don't cry. Não chores. E chegando, tocou-se no esquife. Mas peraí, Senhor, na lei de Moisés diz que não pode tocar no caixão. A lei de Moisés diz que não pode tocar no caixão, mas eu estou aqui para gerar vida. E aonde tem vida, a lei tem que ser quebrada para gerar vida. A lei do coração do homem, porque a lei nunca foi para gerar morte, mas sempre foi para gerar vida. Olha a importância de entender isso aqui. Senão vão recortar, vão jogar lá na internet e vão dizer: olha o que a pastora lá na roda está falando. Então deixa eu te dizer. Ele tocou no esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem,
A ti te digo, levanta-te. Se tu não der glória é porque tu está desviado. Olha o que é que aconteceu. E o que fora defunto assentou-se. Tem vida! Tem vida! Tem vida! Tem vida! E começou a falar. E o entregou à sua mãe. A sua mãe. Estende a sua mão assim. Estende. Estende a sua mãe. A sua mão. Estende a sua mãe também, se ela não estiver boa. Estende a mão. A Bíblia fala que ele o entregou à sua mãe. Então a sua mãe o recebeu de braços abertos. Receba hoje o que você perdeu, o que o diabo roubou de você. Hoje o Senhor coloca nos seus braços aquilo que é teu. Agora abraça e dá 1 minuto de glória a Deus. Dá glória! Dá glória, dá glória, dá glória! Dá glória! Oh, aleluia! Pastora, mas já faz muito tempo, fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Ele chega em Betânia, e quando ele chega em Betânia, João capítulo de número 11, a Bíblia diz que ele olha para Marta, para Maria e diz: tirem a pedra. Ela diz: Senhor, já é de 4 dias. Meu Deus, que mania que a gente tem de limitar o poder de Deus, que mania que a gente tem de determinar como é que ele vai trabalhar. Não é porque ele não chegou na hora que você queria, Marta e Maria, que o milagre não vai acontecer. Gênesis 18:14 diz: haveria alguma coisa impossível para Deus. Lucas 1:37 diz: porque para Deus não há nada impossível. Deuteronômio 32:39 diz: vede que eu sou Deus, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Jó 42 versículo 5: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Catuca quem está do seu lado e com autoridade diz: tem vida. Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Tirar a pedra. Por que tirar a pedra? Porque Jesus disse: se tu crer, tu verás a glória de Deus. Você só vai ter um trabalho aqui hoje. Qual é? Além de gritar junto comigo, é de crer. Só quem crê dá glória. Tiraram a pedra. Jesus olha para o céu: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que tu sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão, que é incrédula, para que creiam que foi tu que me enviaste. E tendo dito isto, diz o texto sagrado, clamou com grande voz: Lázaro! Quantos dias ele estava morto? Lázaro! Eu imagino Lázaro lá no seio de Abraão contando: rapaz, vocês não sabem com quem que eu estava lá na terra. Eu estava lá na terra com o Filho de Deus. Olha, eu estou aqui hoje porque eu morri. Ele não chegou a tempo para me curar, mas ele tem um propósito para todas as coisas. Então deixa eu contar para você. De repente Sansão chegou e disse: o que é que ele fez? Ele era mais forte do que eu. E Lázaro diz: olha, Sansão, você podia ser forte na força, mas tu era fraca na moral. E
deixa eu te dizer uma coisa, ele é muito mais forte que você, não tem nenhum escândalo envolvendo na vida dele. De repente chegou Jacó e diz, vem cá, ele manca assim que nem eu, porque Deus o feriu. Aí Lázaro diz, olha, Deus ainda vai o ferir por causa do pecado da humanidade, e ele não manca não, mas eu vou te dizer, tudo que é manco, que chega perto dele, sai andando, sai andando, sai andando, sai andando, sai andando, sai andando. De repente chega Abacuque e diz uma coisa aqui para mim, Lázaro, deixa eu te perguntar uma coisa, o que ele faz para que as pessoas tenham todo esse apreço por ele, como você está falando? Aí Lázaro diz, olha Abacuque, eu li os teus escritos, sabe quanto tu disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja mantimento no campo, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e ainda que nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Pois é Abacuque, quem anda com ele, pode estar duro, pode estar com problema, pode estar com dificuldade, mas está exultando, 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 exultando na presença do Senhor. Isaías estava lá, ouvindo isso. Isaías chegou e disse, vem cá, como é que é o nome dele? O nome dele é Emanuel. E aí Lázaro disse, olha, ele não é chamado propriamente por Emanuel, mas o nome dele é Yeshua, ou seja, é o mesmo que Josué, que significa Salvador. Aí Isaías não se controla e diz, me diz uma coisa, quem é a mãe e o pai dele? Aí Lázaro diz, eu sei por que você está me perguntando isso, é porque você escreveu que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, pois pode dar glória a Isaías, porque ele tem mãe, mas não tem pai biológico, ele nasceu de uma virgem. Aramanda cara chorebe candaraba cara some de candarabácia, irimiquia chorebe candarabácia, é pra comandar abaixo candarabácia, E lá estava Lázaro falando. De repente Lázaro ouviu uma voz, Lázaro. Aí Lázaro disse, gente, eu vou ter que parar agora de contar para vocês as maravilhas que ele está fazendo, porque eu conheço essa voz, eu estou toda arrepiada, eu conheço essa voz, é ele que está me chamando, é ele que está me chamando, Lázaro, 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 eu tenho certeza que é ele. E ressuscitou ao quarto dia Lázaro, irmão de Marta e Maria, porque a vida chegou. Olha para quem está do seu lado, catuca ele, joga ele no chão e diz, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida aqui, tem vida aí, tem vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida. Abarabacara chorabacandarabás. Ele manda carabassorebeque ande cantarabás. Tem vida, tem vida. Sai do telefone e recebe vida. Tem vida, tem vida. Receba a vida na depressão. Hoje a depressão morre, porque a vida vai mudar essa situação. Receba a vida na crise de ansiedade. Hoje, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, ele acalma as tuas ansiedades. Receba a cura, receba a vida, receba a vida. Câncer, bate em retirada, tem vida aqui. Vício de drogas, de álcool, de pornografia, bate em retirada, tem vida.
Você é batizado com o Espírito Santo. Fale em línguas. Tem vida, 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 vida. Tentaram matar a vida. Prenderam a vida na cruz. Crucificaram a vida. A vida morreu. E parecia que o império da morte havia sobressaído e saído vitorioso sobre o império da vida. Os discípulos estão desolados, as mulheres que o seguiam estão desoladas, os que foram curados por ele estão desolados, aquele a quem ele trouxe vida estão desolados. Terceiro dia, lá está a Madalena no túmulo, foi adorá-lo, porque quem o ama o adora mesmo quando o resultado não é o esperado. Quem o ama leva a adoração mesmo quando não recebe a resposta que tanto desejava. E lá estava ela. E Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6 diz que outras mulheres foram até o túmulo. E quando elas chegaram lá, elas ficaram muito atemorizadas. E elas abaixando o rosto para o chão, ouviram quando aqueles anjos que estavam ali disseram para elas: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ninguém pode matar a vida. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele vive. Por causa disso, Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Ele ressuscitou. Não se pode matar a vida. Pelo contrário, a vida mata a morte. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: tem vida. Você está talvez em depressão e o Senhor te diz: tem vida para você. Talvez você pense em todos os dias em tirar a sua própria vida. E Ele diz: ei, eu tenho vida para você. Você não vê mais sentido na vida. E Ele te diz: hey, I am alive. Eu tenho vida para você. Roubaram seus sonhos? Ele está aqui para te dizer: eu tenho vida para você e para os seus sonhos. Aleluia. Acabaram com a tua reputação? Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: eu tenho vida para você. Lançaram maldições contra você? Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: eu tenho vida. Não se preocupe com os trabalhos e nem com as maldições. Eu tenho vida para você. Disseram que a sua vida não daria em nada. Ele te traz aqui nessa noite para te dizer: eu tenho vida para você. Eu quero terminar compartilhando com você um testemunho que foi o que me inspirou para a mensagem de hoje. Esse testemunho aconteceu especificamente no ano de 1979, mais específica, no mês de outubro. E tudo isso que eu vou lhe contar ocorreu
lá na África Ocidental, especificamente no Senegal. Ali havia existe uma cidade chamada Ziguinchor, não sei se é exatamente dessa maneira que se pronuncia. Essa cidade ficava no interior daquele país. E tudo que eu vou contar aqui para você é digno 100% de crédito, porque foi testemunhado por centenas de pessoas. Inúmeras pessoas, incluindo o pastor Malton Breath, que era presidente da Missão África na época. Havia uma jovem chamada Quinta. Essa jovem chamada Quinta era natural de Guiné-Bissau. Em determinado momento da sua vida, ela resolveu fixar residência no Senegal. E lá ela conheceu um rapaz chamado Orlando. E ela terminou noivando com esse rapaz. Ela começou namorando, depois se tornaram noivos. E especificamente, eles entraram em contato com os adventistas, porque ambos se converteram. E gostariam de serem ensinados a respeito da fé em Jesus Cristo. Escute. Quando ainda morava em Guiné-Bissau, Quinta, ela teve um namorado, e esse namorado não aceitou o término do namoro. E quando soube que Quinta agora estava não só namorando Orlando, mas estava noiva de Orlando, e que havia se convertido também ao Evangelho, o seu ex-namorado contratou o maior feiticeiro da cidade que existia. E o intuito do contrato era que aquele feiticeiro matasse a Quinta. Aquele feiticeiro prontamente foi nessa missão infernal até o lugar onde Quinta estava. Localizou a jovem, descobriu que ela estava hospedada em uma residência de uma família da cidade de Ziguinchor. E ele chegou e se apresentou como tio de Quinta. Só que veja bem, todos ali o recebem com muita alegria, porque as famílias africanas, elas são muito grandes. Então, muitas vezes, uma pessoa tinha um tio sem nem mesmo saber da existência desse tio, por causa da quantidade de irmãos que os seus pais possuíam. Então, esse tio, que era o feiticeiro, foi recebido com muita alegria. Poucos minutos depois dele ser recebido, os parentes e os amigos decidiram, junto com o tio, se reunir para celebrar a chegada dele. E como são as celebrações de crente? Comendo. E lá estavam eles comendo, para comemorar a chegada do suposto parente. Por volta das 11 horas da noite, esse feiticeiro, que por diversas vezes tinha tentado, mas inutilmente ficar sozinho com Quinta, agora consegue fazer de uma forma para alcançar o seu intuito. Ele disse para Quinta: eu trago comigo um presente dos seus parentes, e eu gostaria de lhe entregar lá dentro da casa. Eles estavam do lado de fora por causa do calor. Então Quinta, acreditando naquelas palavras, segue o seu tio, que era um feiticeiro. Então o feiticeiro chama Quinta, coloca ela num canto, e ele simplesmente olha nos olhos dela. E quando ele olha nos olhos dela, sem tocá-la, o mundo espiritual é real. Sem tão pouco tocá-la, a jovem imediatamente cai, pálida, imóvel, sem respirar e sem pulso algum. O feiticeiro, só em olhar para ela, matou-a. As pessoas ali ficaram desesperadas,
Com um acontecido, ninguém pensou em segurar o feiticeiro, que prontamente fugiu. Todos ali entraram em uma grande confusão, por causa do que havia acontecido. Tentaram reanimar Quinta, mas no entanto ela permanecia imóvel, ela permanecia pálida, ela permanecia sem pulso, e ela permanecia sem respirar. Não demorou muito tempo, seus músculos enrijeceram, indicando que nada mais poderia ser feito. Quinta havia morrido. Passaram a madrugada preparando o seu sepultamento. Logo pela manhã, no dia seguinte, o noivo de Quinta dirigiu-se à casa do pastor. Pastor de nome Sádio. E relatou a esse pastor todos os acontecimentos da noite anterior. E ele foi lá para pedir para que o pastor fizesse a cerimônia fúnebre. Com esse intuito ele foi lá para falar com o pastor. Mas o pastor prontamente respondeu: eu não consigo compreender. Justamente nesse momento em que a vitória parecia ser de Cristo, Satanás parece estar ganhando essa batalha. E aquele homem se levantou, movido por uma resignação santa. Ele não sabia ainda o que Deus iria fazer, mas ele vai até aquele lugar, aonde estava o corpo de Quinta. E ele perguntou a Deus se ele poderia orar para que Quinta voltasse à vida. E segundo o pastor Sádio diz, ele recebeu no seu espírito a autorização para orar para que a moça ressuscitasse. Então ele ora por 3 vezes sobre Quinta. E na terceira vez ele chama Quinta por seu nome, dizendo: Quinta, em nome de Jesus, levante-se. Quando ele disse pela terceira vez essa palavra, a moça abriu os olhos. A moça levantou a cabeça. O pastor naquela hora ajudou ela a levantar. E vendo que ela já estava em condições normais de vida, porque ele estava sozinho dentro daquele cômodo com ela no caixão, ele então a leva, embora ainda um pouco fraca, até a porta e apresenta a todos que estão ali Quinta viva. Ela ressuscitou. O povo ficou estupefado, assustado. Era um fato novo na cidade. Por mais que muitos cristãos tenham evangelizado aquela cidade, algo dessa proporção nunca havia acontecido. Pelo contrário, toda a cidade já havia presenciado muitas mortes causadas pela feitiçaria. Mas era a primeira vez que alguém testemunhava uma pessoa morta pela feitiçaria sendo levantada no nome de Jesus. Era a primeira vez. Mas escute, o pastor permaneceu ainda algum tempo em companhia daquelas pessoas, celebrando com os demais a ressurreição de Quinta, regozijando-se pelo milagre que Deus operou. Ao sair, ele pediu ao noivo da moça, que assim que encontrassem o feiticeiro, que o avisassem, porque ele queria falar com este feiticeiro. Naquele mesmo dia, o feiticeiro foi localizado. E Orlando, o noivo de Quinta, foi buscar o pastor. A cidade sabia que um duelo espiritual iria acontecer. Um duelo espiritual estava para ser travado. E muitos dos habitantes da cidade correram em dezenas e centenas para ver o duelo entre o feiticeiro e o pastor. Escute! Quando o feiticeiro chegou, o pastor o tomou pela mão, fez ele se levantar e lhe disse com firmeza: conheces o poder do meu Cristo? Se tens mais poder do que o meu Cristo, podes me matar, como fizeste aquela moça. E naquele momento ambos fixaram os olhos um no outro. Por alguns minutos o feiticeiro e o pastor fixaram os olhos um no outro. O pastor Sádio disse que via faíscas de fogo saindo dos olhos daquele feiticeiro.
Mas aquele feiticeiro, por fim, soltou a mão do pastor, caiu no chão sem forças, enquanto ele dizia: contra esse poder, eu não tenho poder. Após o milagre, muitos naquela cidade se converteram ao evangelho. E hoje, até hoje, as portas da pregação estão abertas naquela cidade. E todos os dias recém-convertidos se voltam a Cristo. Escute, assim como Deus restituiu a vida daquela jovem, hoje, se você crer em Jesus com todo o seu coração, se você entregar hoje a sua vida para Jesus, eu não estou aqui perguntando se você é budista, se você serve a Maomé, se você acredita em Allan Kardec, mas deixa eu te dizer, eu estava fazendo essa mensagem, eu entrei no chat GPT, e eu perguntei ao chat GPT, Buda ressuscitou alguém durante a sua vida? E o chat GPT respondeu: não, Buda nunca ressuscitou ninguém durante a sua vida. E eu continuei: Maomé ressuscitou alguém durante a sua vida? E o chat GPT respondeu: não, Maomé não ressuscitou ninguém durante a sua vida. E eu disse: Allan Kardec ressuscitou alguém durante a sua vida? E o chat GPT respondeu: não, Allan Kardec não ressuscitou ninguém durante a sua vida. Aí eu arrochei um pouquinho mais no chat GPT e eu disse: Buda ressuscitou entre os mortos, Maomé ressuscitou entre os mortos, Allan Kardec ressuscitou entre os mortos. Escuta, se tu não dá um pulo da cadeira é porque tu está morto na fé. O chat respondeu assim: nem Buda, nem Maomé e nem Allan Kardec ressuscitaram. O único que venceu a morte foi Jesus de Nazaré. É sério que você ainda vai ficar na dúvida quem você vai servir? É sério que você ainda vai ficar: eu não sei. Hoje Ele marcou um encontro com você aqui. Ele quer te dar vida. Ele quer te dar vida em abundância. Porque só Jesus tem poder para te libertar da morte e do inferno. Jesus não morreu para nos salvar de problemas morais. Isso é consequência da gente se converter a Ele. Jesus morreu para nos salvar da morte eterna, do inferno. Foi para isso que Jesus morreu. Hoje, assim como Deus, através de Cristo Jesus, restituiu a vida daquela jovem, hoje, se você crê em Jesus com todo o seu coração, que Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, você viverá a maior de todas as restituições que existem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. Mas a Bíblia também diz, e o apóstolo Paulo diz, João diz: mas todos quanto receberam, a este deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Hoje eu quero te convidar a entregar sua vida para Jesus. Hoje eu quero te convidar a voltar para Jesus. Nenhuma outra religião tem provas de que seus fundadores ressuscitaram alguém. Nenhuma outra religião, o seu fundador, embora muitos digam que Jesus não veio para estabelecer uma religião, não estou falando de uma religião doente. Jesus veio sim para religar o homem a Deus. Então ninguém ressuscitou pessoas, ninguém ressuscitou após a morte. Talvez alguém diga: não, Maomé subiu aos céus. Não, ele não subiu. Lá em Meca está o corpo dele. Não, Buda foi tomado para os céus. Não, ele não foi tomado. Lá na Índia está o túmulo dele. Ai, Allan Kardec, não, lá na França, em Paris, está o túmulo dele. Ai, o Padre Cícero, não, lá em Juazeiro do Norte está o sepulcro do Padre Cícero. O único que tem escrito no seu sepulcro: He's not here, he is risen. Ele não está aqui, ele ressuscitou. É Jesus. É o único, é o único.
Eu quero te convidar hoje a você entregar a sua vida para Jesus. E a você descobrir que a vida, 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 receba vida.